se sumai תן ללמוד רגלך, אל ינום שומריך, הנה לא יענו, לא יישן שומר ישראל. Recebe Shalom, graça e paz, que o eterno e bendito e santo Deus, o compassivo, clemente, aquele que abençoa e guarda todos nós e tem feito isso até o dia de hoje. Que as bênçãos do eterno estejam sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Hoje nós vamos falar algumas coisas sérias. E você precisa ter um despertamento. Tanto hoje, como semana que vem, nós vamos ter despertamentos na palavra. E você precisa ouvir verdades. Tem pessoas que não gostam de lidar com a verdade porque ouvir mentiras é muito mais fácil para caminhar. Porque a verdade me leva a me posicionar da maneira não como eu quero, mas como Deus quer. A facilidade da mentira leva para a morte, enquanto que a dificuldade de andar na verdade me leva para a vida. E eu preciso entender isso. Então, nós precisamos ouvir verdades, acatar com essas verdades e viver cada uma dessas verdades. Então, se prepare. Eu sei que hoje vai ser um dia meio pesado, mas é necessário para que você venha viver o propósito do Eterno. Amém? Já já nós vamos abrir a Bíblia, nós vamos orar, pedindo a direção do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh, para que nós venhamos caminhar plenamente segundo aquilo que Deus determinou. Vamos lá? Feche teus olhos, já deixe Bíblia, caneta e papel pronto e vamos aí orar em nome de Yeshua. Eterno, santo e bendito Deus de Israel, perante a tua presença, nós queremos declarar que nós somos gratos a ti por esse dia. Tantas pessoas morreram, tantas pessoas estão enfermas, padecem necessidades, pessoas receberam palavras definitivas aonde essa pessoa recebeu uma palavra de morte, mas eu tenho uma palavra de vida, que é a tua palavra. Ó Deus, obrigado por nos guardar, obrigado por nos proteger, e agora, Senhor, eu te peço, prepara-nos para te ouvir. Precisamos estar centrados na tua palavra, parar de ouvir o mundo e começar a ouvir o Senhor.
nos preparar realmente para aquilo que o Senhor tem preparado para este tempo, para este momento, porque os dias são maus, os dias são difíceis, e nós sabemos que isso é uma determinação do Senhor sobre a terra, porque o pecado tem se proliferado, mas nós queremos ser luz em meio às trevas. Por isso fala conosco, ministra a cada um, traz, meu Deus, sobre nós a sua verdade, e que nós venhamos realmente, meu Deus, resplandecer segundo a luz de Yeshua HaMashiach, o sol da justiça. Aqui estamos para te ouvir. Abre o nosso entendimento, o nosso intelecto, tira todo impedimento, barreira, adversidade, o que é contrário à sua palavra. Seja arrancado agora, e que a sua palavra tenha liberdade para agir segundo a sua determinação em nós. Estamos aqui por tua causa, Deus. Em nome de Yeshua, que assim seja. Amém? E graças a Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Sou filho De Deus. Deus, somos teus filhos. Desperta-nos para este tempo. A tua palavra, meu Deus, deve encontrar abrigo no nosso coração. Que as palavras do salmista sejam as nossas palavras agora. Guardei a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Que venha o despertar do Senhor pela palavra, em nome de Yeshua. Aleluia. Bíblia aberta. Aonde, pastor? Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Eu não vou ler ainda. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Pastor, o senhor está pregando palavras que o senhor já tinha? Porque tem pessoas que, por exemplo, faz live ou prega fora, por exemplo, e ele prega a mesma mensagem 10 vezes. Cada palavra que nós temos ministrado são palavras que Deus está dando, e eu estou colocando no meu arquivo, melhor, no meu acervo de mensagem. Eu vou trazer um dia o meu acervo de mensagem. Até um dos meus discípulos falou que eu tenho que escrever um livro, tanta mensagem que eu tenho, deve ter umas 1000 pelo menos. Um dia eu trago esse acervo divididinho, separado. Minha secretária já fez isso, e tem uma parte agora que precisa ser feita também. Mas vamos lá. Segunda carta aí do apóstolo Paulo a Timóteo. Deixa aberto sua Bíblia, caneta, papel. Não sei se você anota na Bíblia como eu anoto, por exemplo. Eu gosto de rabiscar as minhas Bíblias. Amém? São coisas que a gente vai anotando, que Deus vai falando conosco. E aí aos poucos nós vamos rabiscando aí, anotando, para não perder a revelação daquilo que o Eterno fala conosco. Amém? E assim nós vamos fazendo, vamos crescendo e vamos andando na presença do Eterno. Tem pessoas que ela perde a noção das coisas.
As pessoas no tempo de hoje, e eu estou falando, que dia que é hoje? 4? 6? Hoje é 6 de fevereiro, 5. Não falou 5, eu achei que era 4. 5, 6. Hoje é 6 de fevereiro de 2021. Tem pessoas que elas perdem a noção da vida. Elas perdem também a noção das coisas. Por quê? Porque essas pessoas elas não querem dar ouvido àquilo que é necessário. Não estou falando só fora da igreja. Estou falando dentro das igrejas. Eu vejo pessoas que perdem a noção daquilo que elas devem fazer e daquilo que elas devem ser. E isso é triste. Porque essas pessoas, quando elas perdem essa noção, elas não entendem ou não querem entender as determinações divinas. Elas não entendem ou não querem entender aquilo que Deus determina. E arruma-se argumentos para tentar viver do jeito que elas querem. Estou falando fora da igreja e dentro da igreja. Então, quando nós olhamos a Bíblia, eu preciso entender o que o apóstolo Paulo, ou como eu gosto de chamá-lo, Shaul Rachalia, o nome de... Eu já ouvi uma vez, até eu acho que eu já preguei sobre isso, que Paulo teve o seu nome mudado. Paulo nunca teve o nome mudado. Amém? Não, pastor, o nome dele era Saulo e agora ele se chama Paulo. Não, o nome dele é Shaulo. Shaulo. E esse nome é hebraico. E Paulo é o nome grego. Apenas isso. Amém? Vamos para a palavra. O apóstolo Paulo, ele manda uma carta para o seu filho na fé, Timóteo. E tem um versículo, melhor, 2 versículos que vai nos dar a direção daquilo que o Eterno quer falar conosco. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Nós vamos ler o versículo de número 3 e 4. Eu quero que você grife na sua Bíblia o que nós vamos ler. Diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E querido, sã doutrina não é a doutrina imposta por homens, mas é colocada por Deus, ensinada por Deus, doutrinada por Deus. E sabe o que é interessante? Já chegaram para mim, quando eu pregava a palavra quase sempre, quase todos os dias, e falaram para mim: você tem que andar na sã doutrina. E eu me perguntei: sã doutrina? Mas como que a pessoa pode falar de sã doutrina para mim quando o que ela ensina é contrário àquilo que realmente a palavra declara? Porque a minha preocupação sempre foi ensinar. E essa deve ser a missão de todo pastor, de todo evangelista, de todo mestre: ensinar a palavra. Mas da maneira correta, não com artifícios ou argumentações equivocadas e segundo o bel prazer. A carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, então diz, versículo 3: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Quer dizer, as pessoas não aguentarão ser ensinadas naquilo que o Eterno determina, nos preceitos de Deus. Eu preciso entender que Deus tem preceitos. Deus, ele coloca estatutos. Deus, ele coloca regras. Uma vida desregrada é uma vida fora do propósito do Eterno. Deus coloca assim regras,
princípios precisam ser vividos. E as pessoas hoje, dentro das igrejas e fora dela, muitas vezes não querem. Querem viver segundo o bel prazer. Aí quando vem a sã doutrina, elas não querem ouvir. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, quer dizer, de pessoas que ensinam segundo as suas próprias cobiças, quer dizer, segundo os seus próprios interesses. Tem pessoas hoje que querem ouvir aquilo que mexe com o ego dela, que alegra o ego dela, que levanta a autoestima dela, mas não quer ouvir a verdade. Não quer ouvir aquilo que Deus diz e que ela tem que ouvir. E as pessoas migram de igreja em igreja até achar uma igreja que fala aquilo que ela quer. Desculpa, Casa da Salvação do Mashiach prega aquilo que tem que ser pregado. Não é o que eu quero pregar, é o que tem que se pregar. Não é o que eu quero ouvir, porque antes de eu pregar para você, eu preciso ouvir Deus primeiro. E às vezes eu estou preparando o esboço, estou estudando e Deus está aqui, ó, falando, conserta, arruma, anda direito. Você pensa que é fácil? Aí a Bíblia diz, ó, segundo as suas próprias cobiças, os seus próprios interesses, como os que sentiram coceira ou comichão nos ouvidos. Se recusarão a dar ouvidos a verdades, entregando-se a mitos, a fábulas. E aí as pessoas querem ouvir aquilo que vai agradar a elas. E não é isso que nós cristãos temos que fazer. Nós temos que ouvir aquilo que Deus determinou para nós. Aquilo que é a verdade, não mitos, não fábulas, mas a verdade. Então, quando nós pegamos a palavra de Deus e não vamos para a doutrina de homem, mas vamos para a doutrina do Eterno, nós precisamos entender que nós devemos fazer aquilo que Deus determina sem parcialidade. E não sou eu que digo isso. Quem diz é o próprio apóstolo Paulo. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 5, versículo 21. Diz assim, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 21. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes esses conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Quer dizer, o apóstolo Paulo vem dar vários conselhos, várias diretrizes para Timóteo e para a igreja, e ele está dizendo, não é para vocês fazerem o que vocês querem. Ah, isso aqui sim, isso aqui não. Não, é para fazer tudo que Deus manda. Eu não posso ter parcialidade. Eu tenho que fazer tudo. Não é segundo a minha preferência. É segundo aquilo que Deus, Ele determina. Então a primeira coisa que eu e você precisamos colocar a mão na consciência hoje é: será que eu estou fazendo o que Deus determina para mim de forma imparcial? Mesmo eu não gostando, mesmo eu não querendo, mesmo não sendo a minha vontade, eu estou fazendo aquilo que Deus manda? Ou seguimos pelo caminho da porta larga, do caminho largo? Então, quando nós olhamos, nós precisamos entender que essas pessoas que têm comichão nos ouvidos, que pega mestres para ela, para ensinar segundo aquilo que elas querem ouvir, para ouvir fábulas e mitos, essas pessoas, elas vivem como elas querem.
Quando vem uma palavra de Deus e isso bate de frente com ela, muitas vezes ela vai sair da igreja e falar assim: hoje ele não estava na unção. Essa igreja aqui está pregando doutrina. Eu não gosto muito dessa igreja. Quer dizer, começa a querer arrumar artifícios, argumentos para sair da igreja porque não aguenta ouvir a verdade. Segura aí, não desliga não, porque o negócio vai esquentar ainda. Eu falei que hoje é para quem gosta de ouvir verdade. Então, quando nós olhamos, nós percebemos que dentro das igrejas, e se eu estiver errado, você me corrija, pessoas soberbas, egoístas, promíscuas, presunçosas, preconceituosas, invejosas, cobiçosas, materialistas. Porque hoje o que tem de coach dentro das igrejas, hoje o que tem de pessoas ensinando como você deve ganhar dinheiro dentro das igrejas, que você deve ter sucesso, que você deve morar numa mansão, ter belos carros, que você deve ter uma bela esposa. Pastor, isso é errado? Não, isso é errado. Eu quero que você seja rico. E quando você ficar rico, lembre-se de mim e me abençoe. Quero que você tenha uma linda esposa, mas acima da beleza por fora, que ela seja bela por dentro. Sábia como a mãe do rei Lemuel, do livro de Provérbios. Uma mulher que realmente ande com você até o fim da sua vida. Que você tenha belos carros, mas não para proveito próprio apenas, mas para abençoar vidas. Que você more numa bela casa, mas abra sua casa para os irmãos poderem estar lá com você. Você entende isso? Porque quando eu olho para a palavra e eu vejo isso, eu vejo que as igrejas parecem que pregam o sucesso acima da santidade. Fala-se muito de dinheiro, muito de sucesso, mas cadê a santidade? Aonde está a santidade? Porque sem santidade ninguém verá Deus. Carro não me leva para Deus, riqueza não me leva para Deus, ouro, prata, cobre, pedras preciosas não me levam para Deus, mansão não me leva para Deus, as coisas da terra não me levam para Deus. O que me leva até Deus é a santidade. Aí eu olho para a palavra e eu vejo que as pessoas estão trocando a vida pelos prazeres da carne. As pessoas estão trocando aquilo que Deus deu para ela para ter momentos de prazer na terra. Parece que as pessoas estão se apegando cada dia mais à terra e se distanciando cada dia mais da Nova Jerusalém. Aí eu olho e eu percebo que quando vê lá Paulo escrever à igreja de Gálatas, no capítulo 5, sobre as obras da carne, é nítido isso nos dias de hoje. Olha o que diz a Bíblia. Vamos lá. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Antes da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Gálatas capítulo 5. Versículo 18 diz: facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Presta atenção. As pessoas estão trocando. Você tirou da tomada depois? Voltou. Deu um probleminha na internet. Essa tecnologia é maravilhosa. Maravilhosa. Mas nós não perdemos a fiação. Olha que interessante. A internet do homem cai, mas a de Deus não. A ligação ela é perpétua.
quando você quer, quando eu quero, quando nós queremos. Amém? Então, as pessoas têm trocado, olha que interessante. As pessoas têm trocado momentos com Deus, ou aquilo que Deus preparou para elas viverem, pelos prazeres da carne. E sabe o que é interessante? Essas pessoas pegam o que é errado, vivem esse errado como se fosse o certo. E pegam a viver o certo como se fosse errado. Já reparou nisso? Ah, pastor, pode tatuar? Eu tenho a minha opinião, queridos. Um dia eu vou falar sobre tatuagem. Porque eu já ouvi tanta besteira. Um dia falaram que pode se tatuar porque Yeshua tem tatuado na perna Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pelo amor de Deus, nunca diga isso. Vai entender o que é coxa. Vai entender dentro da cultura judaica o que significa coxa. Por que Abraão pega o seu servo e fala para ele, antes dele sair para procurar uma esposa para Isaac, antes dele sair deve colocar a mão debaixo da coxa? Eu preciso entender e não sair falando asneiras por aí. Pelo amor de Deus. Então, eu preciso estar centrado. Está vendo? As pessoas querem arrumar argumentos para fazer aquilo que elas querem. Aquilo que elas querem, que é o desejo da carne. E não a vontade do Espírito Santo. Então, quando eu olho para a palavra, eu vejo que nós precisamos entender o que é certo e o que é errado. É errado, isso não mudou. Isso não mudou. O homem pode querer mudar, mas não mudou. Então, quando nós olhamos, nós pegamos e vamos prestar atenção em uma coisa. Romanos, capítulo de número 7, carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Porque tem pessoas que falam que eu só prego o Novo Testamento, a primeira aliança, ou o Primeiro Testamento, ou se você preferir o Antigo Testamento. Eu gosto de falar que é o Primeiro Testamento. Romanos capítulo de número 7. Versículo 21. Está tendo uma aula. Uma aula. Presta atenção. Capítulo 7 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, versículo 21 diz: Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei, de que o mal reside em mim. A minha Bíblia, por sinal, está escrita lei com letra minúscula, e é um erro do tradutor e do escritor. Porque quando eu pego a Bíblia, que se aproxima o mais próximo, melhor, que se aproxima do original, Romanos capítulo 7, versículo de número 21, diz assim: Desse modo, considero uma regra, um tipo de Torá, perversa, que apesar de eu desejar fazer o que é bom, o mal está bem ali comigo. Como que eu sei se eu estou errado ou não? Como que eu sei se o que eu estou fazendo é certo ou não?
precisa ter uma regra, precisa ter uma diretriz. Porque quando eu não tenho regra, quando eu não tenho diretrizes, quando eu não tenho princípio, o que eu estou fazendo, se está certo ou se está errado, eu não sei. Eu não tenho uma regra para definir se é certo ou não. Mas Paulo está falando que, como que ele sabe que tem coisas ruins dentro dele? Porque quando ele olha para a lei, ele vê o que ele faz, ele vê que ele comete erro, que ele peca, ele percebe, eu errei. Por quê? Porque tem uma regra. Você percebe isso? Romanos, então, capítulo 7, versículo 21 diz: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Presta atenção, eu tenho prazer na lei de Deus. Dentro de mim, olha Paulo falando, dentro de mim eu tenho prazer na lei de Deus. Olha o que diz aqui, porque no meu interior concordo totalmente com a Torá de Deus. Eu concordo com aquilo que Deus determinou. Aí, diz mais, mas nos meus membros vejo uma lei diferente, que batalha contra a Torá da minha mente. Presta atenção, 3 leis. Marca isso aí, Olha que interessante isso. Mas vejo nos meus membros, vou ler numa outra tradução, mas vejo nos meus membros outra lei. Que outra lei? Outra lei que não é a lei de Deus, que é a lei do mundo. A lei do mundo. Eu preciso prestar atenção no que o apóstolo Paulo escreve para não confundir as leis. Aí Paulo está falando agora que quando ele olha para os membros dele, para o corpo dele, para as ações dele, ele vê uma lei imposta pelo mundo. Que pode isso, pode aquilo. Sabe? Que é contrária à palavra, mas diz que pode. E aí ele olha para essa lei e ele vê que é uma guerra agora dentro dele. Porque o interior dele ama a lei de Deus. E agora essa lei que está fora, que é a lei do mundo, quer corrompê-lo, dizendo que ele pode fazer o que não pode. Aí a Bíblia vem, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, agora é a razão, é a consciência, falando, peraí, não é assim não. Todo mundo tem consciência. Aí, Paulo está dizendo, guerreando, essa lei do mundo guerreia contra a lei da minha consciência, contra a lei da razão, me fazendo prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. O meu interior está preso na lei de Deus, mas a minha carne está presa na lei do pecado. E eu preciso tomar cuidado agora. Eu preciso saber realmente o que é certo e o que é errado. Eu não posso mudar o que é certo e dizer que é errado, e o que é errado dizer que é certo. Eu não posso. E tem muita igreja fazendo isso. Você sabia disso? Aí eu olho a Bíblia e eu percebo o que Deus quer. Deus quer que eu seja centrado, que eu tenha equilíbrio, que eu viva certo, correto.
Porque enquanto tem uns falando, ó, cara, você pode fazer isso, não, você não pode fazer aquilo, levando para a lei do mundo, em contrapartida do outro lado tem pessoas que impõem uma lei pesada, que é a lei do homem, colocando doutrinas que nunca estão na Bíblia, doutrinas pesadas de homens. E sabe o que é interessante? Os extremos são totalmente perigosos. Ah não, você pode fazer o que der na sua telha, não tem problema nenhum. E do outro lado, você não pode fazer nada. Espera aí, eu preciso achar o equilíbrio. E aonde está o equilíbrio? Porque aqui está o que deve ser feito segundo o princípio do Eterno. Então, quando nós olhamos a palavra, eu preciso tomar cuidado, porque senão eu perco o tino das coisas. Você percebeu? Eu perco então o juízo, eu perco o discernimento e eu não sei o que fazer. O que vai me levar a saber o que eu tenho que fazer? Palavra. Você quer que eu te diga? A maioria da igreja não conhece isso. Eu conheço muito pouco. Mas tem gente que nem pega para ler, nem pega para meditar, nem pega para estudar, e vive como quer. E quando isso aqui, essa palavra que é a verdade, vem de encontro à vida dela, ela salta fora da igreja. Por quê? Porque ela não aguenta ouvir aquilo que é verdade. O apóstolo João, Yohanan, ele escreve sobre 3 coisas interessantes. Primeira epístola. Você vê que eu só estou no Segundo Testamento, hein? Primeira epístola de João, preciso correr, senão não dá tempo. Já foi 40? Tem 40 ainda? Não, Ah, foi 40. falta 20. Minha filha Falta 20. fica nos bastidores só me controlando. Epístola de João, vamos lá, primeira epístola, capítulo 2. Um pastor, grande amigo meu, pastor Isaac Shalom, grande homem de Deus, ele falou isso e eu fui atrás para estudar. Achei interessantíssimo. O capítulo 2 da primeira epístola de João, presta atenção, não é o evangelho escrito por João, é a primeira epístola. Amém? Capítulo 2, versículo 16 diz assim, ó, melhor, vamos pro 15. Vamos pro 15. Diz assim, ó: não ameis o mundo. Por que é tão difícil as pessoas entenderem isso? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O meu amor não pode estar neste mundo e nem nas coisas que estão neste mundo. O meu amor tem que ser para Deus e para o meu próximo, mas não em coisas. O meu amor não pode estar neste mundo. Aí a Bíblia diz: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E João ainda escreve: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou se você preferir, o desejo da carne, as paixões da carne, aquilo que a carne quer fazer. Porque tudo que há no mundo,
o desejo da carne, a vontade da carne, as paixões da carne, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos. E a soberba da vida, grifa isso. Na King James não está escrito os desejos, melhor, não está escrito a soberba da vida. Sabe o que está escrito na King James? Quem tem King James aí deve estar vendo já. Está escrito assim: a ostentação dos bens. Então vamos lá? Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a ostentação dos bens não procede do Pai, mas procede do mundo. Deixa eu perguntar. Presta atenção, não é errado você ter carro bom. Eu sou louco por um Mini Cooper. Sou louco. Gosto desse carro. Se eu pudesse ter, eu teria. Mas não para me exibir. As pessoas hoje, dentro das igrejas, têm pastores, bispos, apóstolos, pregadores itinerantes, que ganham tanto dinheiro e ostentam o seu Camaro, sua Audi, sua BMW, pisam nos pequenos, entram nas igrejas como se fossem artistas, em vez de ser humildes pregadores. E quando eu digo humilde pregador, é ser humilde na ação, ser humilde na atitude. E Yeshua, por maior que ele fosse, rabino conceituado na época, ele chegava nos lugares e ele não deixava o nariz lá em cima, sempre humilde, sempre respeitando as pessoas, sempre conversando com as pessoas, cumprimentando as pessoas. Hoje não pode abraçar, mas vamos voltar a abraçar, logo em nome de Yeshua. Quer dizer, é interessante, aí esses caras acham que eles são melhores do que os outros, porque fizeram uma teologia, porque estudaram fora, e não sei o que. Aí eu fico olhando, e sabe o que eu vejo, queridos? Usam sapato de 2.000, 3.000, 4.000 para pisar nas pessoas. Terno de 2.000, 3.000, 5.000 para pisar nas pessoas, para exibir. Não, o meu terno daí é da Yves Saint Laurent, é da Hugo Boss, e bibibi, e sapato. Peraí! Você não está lá para passarela, você está lá para pregar. Você está lá é para louvar, não é para cantar. O que tem de hoje, cantores e pessoas que em vez de subir para pregar, ele não prega, mas ele palestra. Eu espero que nós nunca sejamos assim. Quer usar uma boa roupa? Use! Mas não esnobe o pequeno. Que Deus pegue o seu sapato de 3.000 reais e fale com você. Dê o seu sapato. E você vai até o irmãozinho, até o irmão que não tem condição de comprar. E você fala, ó, Deus mandou te dar e eu quero te abençoar. E isso enche o seu coração de alegria. Como é triste hoje as igrejas se transformarem em passarela para pregadores e cantores subirem para ser artistas. Eu fiquei decepcionado que falaram de uma dupla aí, que falaram que é soberbo, prepotente, orgulhoso. Eu pensei que era super humilde. Eu fiquei triste com isso. Isso não é de Deus, isso é do mundo. Isso não é de Deus. A Bíblia diz que isso procede do mundo. Quer usar um bom relógio? Usa. Quer usar um bom terno? Usa. Uma boa gravata? Usa. Um bom sapato? Usa. Ter um bom carro? Morar numa boa casa? Tenha.
mas nunca para se exibir, nunca para se mostrar, nunca para se ostentar, porque quem prega isso é o mundo. Basta você entrar na internet, abrir aí o Instagram, o que se prega hoje é isso: belas casas, belos carros, belos restaurantes, belas viagens, mas a vida é destruída. Separação atrás de separação. Eu falei que hoje é para quem quer ouvir a verdade. Que esse vídeo, essa pregação se espalhe pelos 4 cantos da terra, atinja todos que precisam atingir e que mude a vida de pessoas. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Então, quando nós olhamos, nós vemos Deus querendo mudança nossa. Agora eu vou para o Primeiro Testamento. Jeremias capítulo de número 31, e vou voltar para o Segundo Testamento. Livro do profeta Jeremias capítulo 31, preciso correr. Versículo 31 diz assim, Jeremias 31 diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que formarei nova aliança. Grife a nova aliança, querido. Não é nova aliança, é Brit Hadashah, é aliança renovada. Deus está renovando a aliança. O tradutor traduziu errado. No original está escrito Brit Hadashah, não é nova aliança, é aliança renovada. Porque quando eu digo que é uma nova aliança, significa que a velha não vale mais. E quando eu pego e eu digo que há uma aliança renovada, é que houve um renovo dessa aliança. Deus já tinha uma aliança e agora Ele renova a aliança. E com quem vai ser esse renovo? Com os judeus, com a casa de Israel, mas também com a casa de Judá. E um dia eu vou pregar sobre as 2 casas, para você entender. Então vem dias em que firmarei uma aliança renovada. Não é uma nova aliança, é uma aliança renovada. E aí quando nós olhamos, e eu vou te provar isso, carta aos Hebreus. Vamos para o Segundo Testamento. Carta aos Hebreus. Vamos lá. Capítulo de número 8. Versículo 8. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei uma nova aliança à casa de Israel e com a casa de Judá. Gripe nova aliança e coloca Brit Hadashah, aliança renovada. Hebreus capítulo 10, versículo 16. Estou correndo porque tenho que finalizar. Esta é a aliança que farei com eles. Com quem? Conosco. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis. Porém no seu coração as minhas leis. Qual que é a diferença da primeira aliança, ou melhor, dessa aliança lá no Primeiro Testamento, para a aliança renovada no Segundo Testamento? Deus tira da pedra, por isso que é um renovo. Ele tira da pedra e Ele coloca no coração agora. Você sabia disso? O renovo é, eu pego aquilo que precisa ser ajustado, eu pego essa lei que está na tábua de pedra, eu tiro ela e eu coloco agora no coração.
nas tábuas de carne. Ó, esse é o renovo. Aí Deus diz, ó, essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis, as minhas leis. E ainda tem gente que diz que não quer, que não estamos mais debaixo da lei. Eu não sei o que essa pessoa lê. Eu não sei o que essa pessoa estuda. Leis, regras, princípios, diretrizes existem e não foram alterados por Deus. O que eu preciso saber, que lei que é para mim, que sou cristão. A lei para o judeu, mas a lei para o cristão também. Não matarás. Continua sendo para o judeu e para nós também. Você entendeu isso? Não adulterarás. Não dirás falso testemunho. Essas são as 10 palavras. Outro dia eu explico sobre isso. Porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escrevereis. Quer dizer que tem que estar aqui e tem que estar aqui. Eu preciso entender as leis de Deus para poder descer para o meu coração e para mim falar delas e vivê-las. Eu preciso entender, e eu vou encerrar aqui. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3. Tinha mais coisa para falar, querido, meu tempo é pequeno. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 31. E mais uma vez eu digo, o escritor aqui escreveu errado, e não estou falando que foi Paulo, estou falando quem traduziu aqui. Porque tinha que estar com lei maiúscula, porque é Torá no original. Depois eu leio aqui se você quiser. Vou fazer até diferente. Tem 7 minutos só? Vou encerrar agora e já vou orar. Se você tem pedido de oração, já pode começar a mandar. Enquanto eu separo o versículo para você aqui. Ó, já está separado, vou te mostrar. E diz assim, ó, apóstolo Paulo, hein? Que diz que é contra a lei. Que diz que é contra a lei. Vamos lá? Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Capítulo 3. Capítulo 3, ok? O último versículo do capítulo 3, Torá. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Torá. Confirmamos a Torá. Viver a verdade é querer ouvi-la. Regras existem para dar você como cerca, para você não ir nem para a direita e nem para a esquerda, mas para você ficar centrado na porta estreita, no caminho estreito. A lei serve para isso. Não é para te obrigar, é para te proteger, para você não ir nem para cá e nem para cá, mas para você ficar centrado no propósito de Deus. Queira ouvir verdade,
viva a verdade e nos encontremos na Nova Jerusalém. Vamos orar? Se tiver algum pedido de oração, já mande aí, porque o nosso tempo já vai acabar. 4 minutos eu tenho. Eu vou orar, o louvor vai continuar, vou tocar shofar, porque é isso que eu quero. Amém? Porque quando eu toco shofar, um dia eu vou falar sobre shofar aqui. Quero que Deus te abençoe. Eu quero que essa palavra mude a sua vida. Eu quero que essa palavra te dê uma direção para você viver a excelência de Deus. Senhor, eu quero orar, meu Deus, pela vida da Helena, uma discípula minha. O padrasto dela faleceu e a família está em luto. Eu quero pedir a tua bênção sobre a vida dela, o teu conforto, o teu consolo, Espírito Santo, o teu refrigério sobre ela, sobre a família, sobre a mãe dela, sobre as irmãs, sobre cada ente querido. Eu quero pedir, meu Deus, sobre a vida dos enlutados, que hoje choram pela morte de alguém. Eu quero pedir, meu Deus, por aqueles que estão acometidos por uma doença, não só pelo Covid-19, mas por um câncer, por uma enfermidade, uma leucemia, um problema no estômago, uma úlcera, uma gastrite, um problema cardíaco. Deus, eu quero orar por todos, eu quero te pedir, cura-os. Cura-os, independente do que o médico disse, independente do laudo médico, independente do que foi dito, seja o Senhor a fazer um rebuliço nesse hospital, a entrar na UTI, a entrar em cada leito, em cada quarto e mexer naquele lugar, e sacudir aquele hospital, e mostrar para o homem que ele não sabe de nada, mas o Senhor está no controle de tudo. Entra na casa, na família, abre as portas que estão fechadas, tira, meu Deus, todo empecilho, todo impedimento na vida profissional desse homem, dessa mulher, da estratégia, da crescimento profissional. Faz essa pessoa viver, meu Deus, o extraordinário, que ela tenha bens, que ela conquiste, que ela cresça, que ela tenha sucesso, mas nunca perca a humildade, Senhor, que honre o teu nome, que abençoe pessoas, que tudo que ela adquirir seja para abençoar outras, em nome de Yeshua. Deus, abençoa, Senhor, esse homem e essa mulher, abençoa o filho, a filha, a casa, a família. Meu Pai, abençoa a saúde de cada um de nós. Seja o Senhor, meu Deus, a colocar sobre nós a sua mão poderosa. Cubra, meu Deus, cada um com o sangue carmesim de Yeshua HaMashiach. Espírito Santo, dá a direção. Nos leva a nos posicionar da maneira certa. E que todos nos encontremos na Nova Jerusalém. Que venhamos caminhar e perseverar até o fim. Porque é para esses que terá a coroa da vida eterna. Aleluia! Oh glória! Meu Deus! Receba a nossa adoração, a nossa gratidão, a nossa exaltação, Senhor! Oh glória a Deus! Meu Deus, se Deus é bendito, é maravilhoso, se Deus é tremendo, fica com esse louvor. Deus abençoe a sua semana, Shavua Tov, ótima semana, boa semana sobre a sua vida, amém? Hazak Baruch Beshem Yeshua HaMashiach, seja forte, abençoado, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom, Baruch Hashem.